dia, pessoal. Peço desculpa pelo nosso atraso de hoje, mas estamos aqui hoje para conversar a respeito da poliomielite, né? Falar dos conceitos, como cuidado com essa criança, com essa pessoa quando adquire a doença e quais são, né, qual é a principal causa dessa doença. Então, a poliomielite, a gente pode conceituar ela como uma doença, né, que, falando-se um pouco do histórico, ela serviu de exemplo para outros países ao adotar, a partir do ano de 1980, a estratégia anual de campanhas nacionais de vacinação contra a poliomielite, em 2 etapas, vacinando crianças menores de 5 anos de idade, independente do estado vacinal anterior. Causada por vírus do membro do gênero enterovírus, né, da família Piconaviridae, conhecido como poliovírus, e subdivide em 3 tipos, o 1, o 2 e o 3. E ela é uma doença altamente contagiosa e afeta principalmente crianças abaixo de 5 anos de idade. Então a gente observa aqui, né, infelizmente, essa bebezinha aqui, essa criança, né, aonde ela tem uma paralisia, né, na perna, e isso provavelmente foi de acordo com a doença. Então, ela afeta principalmente os nervos e leva a paralisia parcial ou total, né? E apesar de ser chamada de paralisia infantil, a doença pode afetar tanto criança quanto adultos. Então, a poliomielite ela foi praticamente erradicada em países industrializados com a vacinação de crianças, inclusive no Brasil, onde a vacina contra a doença ela foi incorporada à caderneta de vacinas obrigatórios. Mas o vírus causador, no entanto, ele ainda pode ser encontrado em países como a África e a Ásia, né? Países que ainda é subdesenvolvido e que, infelizmente, falta saneamento básico e uma promoção de saúde adequada. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, o último caso de pólio registrado no Brasil, ele aconteceu em 89, né? Mas atualmente a gente tem uma cobertura vacinal brasileira contra a pólio que está aí acima de 95%, e isso é considerado um exemplo para o restante do mundo. Então, o nosso país hoje ele já faz a sua prevenção, né, que é disponibilizar essa vacina nos postos de saúde para todas as crianças nessa faixa etária. Então, no mundo todo, o cenário da doença também melhorou radicalmente. O número de casos da doença em todo o globo ele caiu em 99% desde 88, passando de 350 mil para 406 notificados em 2013. Então, a gente verifica que foi uma porcentagem, né, de diminuição da doença bem progressiva. E isso são os dados, né, que é liberado pela Organização Mundial da Saúde. Então, a polio ela foi reconhecida pela primeira vez como uma doença distinta por Jacob Heine em 1840. Seu principal agente causador, o polivírus, ele foi identificado em 1908 por Karl Landesner. Embora grandes epidemias de polio sejam desconhecidas até o final do século XIX, essa foi uma das doenças infantis mais temidas do século XX. As epidemias de polio causaram deficiências físicas em milhares de pessoas, principalmente nas crianças. Então, a polio ela existe por milhares de anos, silenciosamente como um patógeno e endêmico, até os anos de 1880, quando grandes epidemias começaram a ocorrer na Europa. E pouco depois, as epidemias espalhou, né, nos Estados Unidos e por outros países. Então, a doença ela tem 2 classificações básicas de infecção, né? É a doença menor, que não envolve o sistema nervoso central, e algumas vezes ela é chamada de poliomielite abortada, e a forma maior envolvendo o sistema nervoso central, que pode ser a paralítica ou a não paralítica. Então, a gente observa aí que a gente tem aí 2 padrões de doença, né? A de que causa menor problema e aquela que realmente deixa a criança, né, com dificuldade para andar, para falar e assim por diante. Na maioria das pessoas com sistema imunitário normal, uma infecção pelo polivírus, ela é assintomática. Isso significa que a pessoa não apresenta nenhum sinal e sintoma. Mas raramente a infecção produz sintomas com alguma importância. Esses podem incluir infecção das vias aéreas superiores, né, que é a famosa infecção de garganta e febre, distúrbios gastrointestinais,
né, que já estão aí nas vias aéreas baixas, né, náusea, com sinais e sintomas de náusea, vômito, dores abdominais, constipação ou raramente diarreia e até sintomas de gripe. Então a gente observa que a infecção ela produz, né, vários sintomas aí diferenciados. O vírus ele atinge o sistema nervoso central em cerca de 3% dos pacientes. Na maioria dos indivíduos com envolvimento do sistema nervoso central, ele desenvolve meningite asséptica não paralítica, né, com sintomas de dor de cabeça, dor no pescoço, dor nas costas, no abdômen e nas extremidades, né, dor também nas extremidades, com presença de febre, vômitos, letargia e irritabilidade. Então, aproximadamente de 1 a 5 casos em 1000 progridem para a doença paralítica, na qual os músculos se tornam fracos, moles e de difícil controle, e finalmente completamente paralisados. Então, essa condição é a que a gente conhece, né, como a paralisia flácida aguda. E, dependendo do local da paralisia, a polioparalítica é classificada como espinhal, bulbar ou bulboespinhal. A encefalite, que é a infecção do próprio tecido cerebral, ela pode ocorrer em casos raros e geralmente só atinge crianças muito jovens. E é caracterizada por confusão, alteração do estado mental, cefaleias, febres e mais raramente convulsão e paralisia espática. Então é interessante fazer essa busca de um diagnóstico, né, preciso para ver se realmente essa meningite que esse adolescente ou que essa pessoa foi acometido pode ter sido, né, pelo vírus que atingiu o sistema nervoso central. A doença ela não desenvolveu totalmente e aí a sequela ela vai ser bem menor, mas provavelmente ele vai ter alteração do estado mental, essas cefaleias que muitas vezes não tem uma causa assim específica, né, e com presença também de febre e até convulsões. Então, a polio ela é causada pela infecção por um membro do gênero Enterovírus, né, conhecido como polivírus. Esse grupo de vírus ele coloniza o trato gastrointestinal, especificamente a orofaringe e o intestino. E o tempo de incubação, até os primeiros sinais e sintomas da doença, ela varia de 3 a 35 dias, sendo mais comuns em período de 6 a 20 dias. Então, esse é o período que tem aí do vírus ficar incubado e não ter, né, sintomas visíveis. Então, nesse caso, quando os indivíduos são expostos ao vírus, seja através de infecção ou de imunização pela vacina contra o pólio, esse paciente vai desenvolver imunidade. E para isso a gente vai observar se esse paciente tem imunidade nos anticorpos IgH, né, que contra o polivírus nas toxilas e no trato gastrointestinal, conferindo-lhe ali a capacidade de bloquear a replicação viral e também nos anticorpos do IgG e IgM. Então eu estava falando na questão da condição rara com apresentação semelhante à poliomielite não polivírus, que pode resultar de infecção por outros diferentes vírus do grupo do enterovírus. Neste caso, os pacientes, a gente tem uma doença, né, que ela é altamente contagiosa, né, que é por via oral, né, que é a fonte orofaringe, e a fonte fecal-oral, que é a fonte intestinal. Em áreas endêmicas, os polivírus selvagens podem infectar atualmente toda a população humana, né? E aí, nesse caso, nessas áreas endêmicas, né, que o polivírus selvagem pode infectar, tem que se fazer um trabalho maior, já que é sazonal em climas temperados com pico de transmissão ocorrendo no verão e no outono. Essas diferenças sazonais são muito menos pronunciadas em zonas tropicais. O tempo entre a exposição e os primeiros sintomas, conhecido como período de incubação, é geralmente de 6 a 20 dias, podendo ir até de 3 a 35 dias. Então, a gente tem que fazer essa observação. As partículas virais não excretadas pelas fezes durante várias semanas após a infecção inicial
Então, a doença ela é transmitida primariamente por via fecal oral, né, através da ingestão de alimentos ou água contaminada, que isso aí é devido aos locais que não têm um bom saneamento básico, água tratada e esgoto, né, e ocasionalmente é transmitida por via oral, né, que é um modo especialmente visível em áreas com boas condições higiênicas e sanitárias. Então, a polio ela é mais infecciosa entre os 7 e 10 dias antes e após o aparecimento dos sintomas, mas a transmissão ela é possível enquanto o vírus permanecer na saliva ou nas fezes do paciente. Então, fatores que aumentam o risco de infecção por polio ou que afetam a gravidade da doença incluem a imunodeficiência, a pessoa que é desnutrida, a lectomia, né, a pessoa que faz a retirada das toxilas, exercício físico imediatamente após o início da paralisia, lesão muscular devido à injeção de vacinas ou agentes terapêuticos e gravidez. Então, embora o vírus possa atravessar a barreira placentária durante a gestação, o feto não aparece ser atingido pela infecção ou vacinação maternas. Os anticorpos maternos, eles também atravessam a barreira placentária, fornecendo a imunidade passiva, o que vai proteger a criança da infecção por polio durante os primeiros meses de vida. Então, a doença polio, o vírus delas é transmitido através de alimentos e água contaminadas, né, via fecal oral, e secreções respiratórias via oral, né, onde pode invadir aí o sistema nervoso central das pessoas. E em cada 200 infecções, né, conduz aí uma paralisia irreversível, né, geralmente dos membros inferiores. Então, isso aqui eu trouxe essa foto para vocês observarem, né, o quantitativo que nós temos aqui de pessoas com paralisia diferente, umas em perna, outras em braço, mas cada uma com a sua dificuldade de deambular. Falando um pouquinho da fisiopatologia da doença, né, o poliovírus, ele entra no corpo através da nossa boca, né, infectando as primeiras células com que entra em contato, que aí vem ser a mucosa da faringe e do intestino. O vírus, então, ele aproveita recursos celulares do hospedeiro e começa a ser replicado. Os polivírus dividem-se no seu interior da célula do trato orofaríngeo e gastrointestinal durante uma semana aproximadamente, de onde se difundem para as tonsilas, para o tecido linfóide intestinal, incluindo aí as células M das placas de Pear, e para os glândulos linfáticos cervicais e mesentéricos inferiores, onde eles também vão se multiplicar abundantemente. O vírus ele pode posteriormente disseminar, né, pela circulação sanguínea, né, que aí vai se tornar uma disseminação hematológica. Essa viremia ela é conhecida pela presença do vírus na circulação sanguínea e permite que eles sejam largamente distribuídos pelo corpo. Os polivírus, eles podem sobreviver e multiplicar-se no sangue e nos vasos linfáticos por longos períodos de tempo. Algumas vezes duram até 17 semanas. E em uma pequena porcentagem de casos, o vírus pode disseminar e replicar-se em outros locais, como o tecido adiposo, o sistema retiloico endotelial, e os músculos. E essa replicação, ela persiste e causa uma maior viremia, levando aí ao aparecimento de sintomas semelhantes aos da gripe. Então, raramente eles progridem e o vírus invade o sistema nervoso central, provocando aí respostas inflamatórias locais. Na maioria dos casos, o vírus causa um processo inflamatório autolimitado das meninges, as membranas que envolvem o cérebro, né, sendo conhecido como meningite asséptica não paralítica. A infecção do sistema nervoso central não fornece nenhum benefício conhecido ao vírus e é possível que ocorra por desvio acidental dessa infecção gastrointestinal usualmente. Os mecanismos pelos quais os polivírus se difundem para o sistema nervoso central são poucos compreendidos, mas parece tratar-se de uma complicação independente da idade, do gênero, né, e das condições socioeconômicas de cada indivíduo. A polio paralítica, em cerca de 1% das infecções, esse
polivírus ele se espalha para certas vias nervosas, né? Preferencialmente replicando-se e destruindo os neurônios motores da medula espinhal, do tronco encefálico ou do córtex motor. É nesse momento, né, que a partir de que quando esses neurônios são destruídos, é que essa pessoa vai ter, né, iniciar esse processo aí de dificuldade para andar, né, e ter um relaxamento muscular. Então isso pode levar ao desenvolvimento da polio paralítica e as várias formas apresentadas, né, a espinhal, a bulbar e a bulba espinhal. E vai variar aí apenas pela quantidade de dano e de inflamação que ocorre e a região afetada no sistema nervoso central. Então, após a destruição dessas células neurais, ela produz lesões nos glândulos espinhais e que isso pode ocorrer aí na formação de reticular nos núcleos vestibulares, nos vermes cerebelar e nos núcleos cerebelares profundos. Então, a inflamação ela é associada à destruição dessas células nervosas, ela altera a cor e a aparência da substância cinzenta da nossa medula espinhal, deixando aí avermelhada e com um certo inchaço. Outras alterações destrutivas associadas com a doença paralítica, elas ocorrem na região do proencéfalo e especificamente no hipotálamo e no tálamo. Então, os mecanismos molecular-celulares, através dos quais os polivírus causam a doença paralítica, são poucos compreendidos ainda pela área científica. Então, os sintomas iniciais da polio paralítica incluem febre, cefaleia, que é aquela dor de cabeça intensa, né? Rigidez nas costas, no pescoço, essa pessoa não consegue fazer, né, um movimento de pescoço, de área cervical, né? Fraqueza assimétrica de vários músculos, né? Aquela sensação mesmo de moleza, sensibilidade ao toque, dificuldade para deglutir, engolir qualquer alimento, né? Dores muscular, perca dos reflexos superficiais e profundos, e parestesia, né, que é um tipo de, como se fosse uma picada de agulha, que a pessoa começa a sentir isso nos músculos, fica muito irritado, tem constipação e dificuldade para urinar. Então a gente observa aí que tem vários sintomas, né, que pode inicialmente ser um diagnóstico. É claro que tem que fechar com o diagnóstico, né, do líquor para ver se realmente o que aconteceu com o paciente. A paralisia geralmente desenvolve-se de 1 a 10 dias após o início dos primeiros sintomas e progride por 2 ou 3 dias e está completamente, né, no momento, usualmente no momento em que a febre desaparece. Então, a probabilidade de se desenvolver a polio paralítica, ela aumenta com a idade, assim como a extensão da paralisia. Em crianças, a meningite não paralítica é a principal consequência de envolvimento do sistema nervoso central, ocorrendo aí a paralisia em cerca de 1 a cada 1000 casos. Já nos adultos, a paralisia ocorre aí 1 a cada 75 casos. Em crianças menores de 5 anos, a paralisia de uma perna que é mais comum, né? E em adultos, ela é mais provável a paralisia extensa do tórax e do abdômen, afetando aí também os 4 membros, que a gente chama isso aí de tetraplegia. Os índices de paralisia também variam em relação ao sorotipo do polivírus infectante. Já a polio espinhal é a forma mais comum da polio paralítica, que resulta de uma invasão viral dos neurônios, né, dos neurônios motores das células do corno interior ou da substância cinzenta ventral na fronte, na medula espinhal, que é responsável pelo movimento dos músculos do tronco, dos membros e dos músculos intercostais. Então, essa invasão viral, ela vai causar a inflamação dessas células nervosas, originando aí uma lesão e destruição dos glândulos dos neurônios motores. Com essa destruição das células, os músculos deixam de receber sinais do cérebro e da medula espinhal, né? Aí não vai ter estimulação nervosa, os músculos eles se tornam fracos e moles e descontrolados e finalmente, né,
completamente paralisado, seguindo aí da atrofia muscular típica dos membros paralisados. Por isso a importância, né, da fisioterapia, né, e de toda a equipe multidisciplinar para estar acompanhando esse paciente nesse estágio. A progressão da paralisia máxima ela é rápida, de 2 a 4 dias, e geralmente está associada à febre e à dor muscular. Os reflexos tendinosos profundos também são afetados, né, e estando aí em geral ausentes ou diminuídos. E a sensibilidade, que é a capacidade de você sentir, né, nos membros paralisados, contudo, não é afetada. A extensão dessa paralisia espinhal depende da região afetada da medula, que pode ser cervical, torácica ou lombar. Esse vírus pode afetar os músculos em ambos os lados do corpo para a paralisia e é frequentemente assimétrica. Qualquer membro ou combinação de membros pode ser afetado, uma perna ou um braço, ou as duas pernas ou os dois braços. A paralisia proximal, que é onde os membros se juntam no resto do corpo, ele é frequentemente mais severa do que a distal, que é na ponta dos dedos, das mãos e dos pés. Já a pólio bulbar, ela compreende aí cerca de 2% dos casos de pólio paralítico, né? Que a pólio bulbar ela ocorre quando os polivírus invadem e destroem essas células nervosas no interior da região bulbar do tronco encefálico. Essa região bulbar corresponde a uma via de substância branca, né, que conecta com o nosso córtex cerebral, que está ali no tronco encefálico. Com a destruição desses nervos, enfraquece os músculos controlados pelos nervos cranianos, produzindo aí sintomas de cefalite e causando dificuldade para respirar, falar e engolir. E muitas vezes essas pessoas, né, ela tem que ficar aí à base de um oxigênio para não correr o risco de ter um maior problema. Os nervos críticos afetados são o glossofaríngeo, né, que ele faz o controle parcialmente a deglutição, né, e a função da garganta, o movimento da língua e do paladar. Já o nervo vago, ele é o responsável por enviar sinais para o coração, intestino e pulmões. E o nervo acessório, a responsabilidade dele é controlar os movimentos da parte superior do pescoço. Então, devido ao efeito na deglutição, a secreção de muco pode aumentar nas vias aéreas, causando aí um sufocamento, né, e podendo levar essa pessoa, se não cuidar a tempo, né, levar a óbito. Outros sinais e sintomas incluem a paralisia facial, né, que é causada pela destruição dos nervos trigêmeo e facial, que invadem as bochechas, o canal lacrimal, as gengivas e os músculos da face, entre outras estruturas do nosso organismo. Pode provocar também visão dupla, dificuldade de mastigar e frequência respiratória anormal, o qual pode levar, né, à parada respiratória. Já o edema pulmonar e o choque circulatório também são possíveis e potencialmente fatais quando ocorre. No que diz respeito à pólio bulbo espinhal, aproximadamente 19% de todos os casos de pólio paralítica, ele apresenta tanto sintomas bulbares quanto espinhais. E esse subtipo ele é chamado de pólio respiratório ou pulbo espinhal. Aqui o vírus ele afeta a parte superior da medula espinhal cervical, né, que é as vértebras cervicais de C3 a C5, e ocorre paralisia no diafragma. Já os nervos afetados, eles são o nervo frênico, que é o nervo responsável por controlar o nosso diafragma, o músculo mais importante do mecanismo da expiração e da inspiração, e os nervos que controlam os músculos é necessária a nossa deglutição. Então, pela destruição desses nervos, essa forma de pólio afeta a respiração, tornando difícil ou impossível o paciente respirar sem o suporte de um respirador, né, que foi aquilo que eu disse para vocês anteriormente. Né, suporte de um respirador, com paciente no oxigênio e assim por diante. E ela pode levar à paralisia dos braços e das pernas e também pode afetar aí a deglutição e a função cardíaca do paciente. Então, para diagnosticar a pólio paralítica, ela pode ser suspeitada clinicamente, né, em indivíduos com paralisia flácida, de início agudo,
em um ou mais membros, com redução ou ausência dos reflexos tendinosos nos membros afetados e que não podem ser atribuídos a uma ou outra a causa aparente. Então, aí, nesse caso, não há comprometimento da sensibilidade ou das capacidades intelectuais. Então, o diagnóstico laboratorial, ele é geralmente baseado no isolamento do polivírus nas fezes e no muco faríngeo. Esses anticorpos são, em geral, detectados no sangue de pacientes infectados logo no início da infecção. Também tem análise do líquor encefalorraquidiano, né, o CLR, do paciente, que é colhido por punção lobar, que vai revelar aí o número aumentado de glóbulos brancos, né, principalmente nos linfócitos, e um nível moderadamente elevado de proteínas. Então, a detecção do vírus no CLR, apesar de rara, ele confirma o diagnóstico de pólio paralítica. Então, se o polivírus for isolado de um paciente com paralisia flácida aguda, ele será posteriormente testado por mapeamento de oligonucleotídeos, que é a impressão genética de cada um de nós, né? Ou mais recentemente pela ampliação por reação em cadeia polimerase, PCR, para determinar se um tipo selvagem, isto é, um vírus é encontrado na natureza, ou um tipo vacinal, que é derivado de um tipo de polivírus usado para produzir vacina contra o vírus, contra a polio. Então, é importante determinar a fonte do vírus, porque cada caso declarado de polio paralítica, causada por um polivírus selvagem, existe um valor estimado entre 200 a 300 portadores assintomáticos mais contagiosos. Então, a prevenção é claro que é a vacina, né? Uma criança recebendo a vacina oral contra a polio, que é o que é preconizado aí no cartão da vacina, né? 2 tipos de vacinas são usadas em todo o mundo no combate da polio. Ambos induzem imunidade contra a polio, bloqueando aí, com eficácia e eficiência a transmissão de pessoa a pessoa do polivírus selvagem, protegendo, portanto, né, as pessoas vacinadas e a comunidade. Então, a gente vai ter aí uma imunidade de todo esse grupo. Só para relembrar, né, a primeira vacina contra a polio é baseada em sorotipo de um vírus vivos, atenuado, ela foi desenvolvida pelo o virologista Hillary, né? A segunda vacina de um vírus inativado foi desenvolvida em 1952 por John Salk, na Universidade de Pittsburgh, e foi anunciada no mundo em 12 de abril de 1955. Então, a vacina de Salk, ou vacina do polivírus inativado, a IPV, ela é baseada no crescimento do polivírus em cultura de células renais e de um tipo de macaco, sendo o vírus inativado quimicamente com formalina. Então, após essas 2 doses do IPV, né, administrada nesse formato, 90% ou mais dos indivíduos vão desenvolver aí anticorpos protetores contra todos os 3 serotipos do polivírus e no mínimo aí 99% das pessoas se tornam imunes ao polivírus após 3 doses. Então, na sequência, a gente teve aí o Albert Sabin, né, que desenvolveu outra vacina oral contra a polio do vírus vivos, a OPV. Ela foi produzida pela passagem repetida do vírus por células não humanas e em temperaturas fisiológicas, né? Esse polivírus atenuado da vacina Sabin, ele replica-se eficazmente no intestino, no sítio primário de infecção, e a replicação do polivírus selvagem, mas a estirpe vacinal ela é incapaz de se replicar eficazmente no interior do tecido nervoso. Então, as principais medidas de proteção individual, né, da polio, ela pode ser evitada através de vacinação e medidas de prevenção contra doenças transmitidas por contaminação fecal de água e alimentos, né? Existem aí 2 tipos de vacina, a Sabin oral com vírus atenuado e a Salk, que é injetável com vírus inativado. A vacina oral contra a polio não deve ser utilizada em pessoas com imunodeficiência, né? Inclusive os portadores de HIV, e nem contactantes desses indivíduos em situações nas quais deve ser utilizada a vacina produzida por vírus atenuado injetável.
os indivíduos com imunodeficiência, além do risco maior da polio vacinal, eles podem eliminar o vírus pelas fezes em períodos prolongados, né, meses e até anos, o que facilita aí a ocorrência da mutação, né, e que constitui um risco para as pessoas não vacinadas. O CIVES recomenda às pessoas que viajam, né, que fazem viagem programada para a área de risco, para que se esteja aí, né, com essas vacinas em dias, e que atualizar o seu esquema vacinal contra a polio, independente da idade, né, criança e adulto, né, e adotar medidas de prevenção contra as doenças transmitidas por contaminação fecal de água e alimentos, como a polio, a cólera, a febre tifoide, a hepatite A, hepatite E e assim por diante. Então, ter o cuidado da higienização das nossas mãos sempre, né, que a ida ao banheiro e na volta, quando você vai manipular os seus alimentos, né, para ser consumido, isso é de grande importância, fazer essa prevenção, né, diariamente, para que a gente não ocorra transmissões. Atualizar aí a vacina contra a febre amarela, né, e outras doenças imunopreveníveis, né, como por exemplo do sarampo. Utilizar a medida de proteção individual contra a malária, né, doença endêmica no continente africano e subcontinente indiano, contra a qual não existe vacina disponíveis, né, em países que estiveram ou ainda estão em guerra, não andar por áreas desabitadas ou evitadas pela população local pelo risco de acidentes com minas terrestres explosivos, né, e aqui, né, para a gente fechar, né, com um resumo bem sucinto para nosso entendimento, né, como que é a multiplicação desse vírus. Esse é um folder do Ministério da Saúde, onde começa na garganta, né, ou o intestino, locais por onde penetra no nosso organismo, né. Aqui ele alcança a corrente sanguínea, né, e pode atingir o nosso cérebro. Quando a infecção ataca o sistema nervoso, destrói os neurônios motores e provoca paralisia flácida em um dos membros inferiores, né? A doença ela pode ser mortal se for infectada as células dos centros nervosos que controlam os músculos da respiração e da deglutição, né? Se a pessoa não consegue respirar e não tem um atendimento rápido, ele pode morrer por asfixia. É importante dizer que a falta de saneamento básico e de medidas adequadas de higiene é a principal causa de transmissão do vírus da polio. Então, a má qualidade da água utilizada para o consumo e alimentos preparados sem o cuidado de higiene vai facilitar a proliferação de diferentes tipos do polivírus. Então, ela é uma doença contagiosa aguda, que é causada pelo polivírus, né? A gente tem aí 3 sorotipos, né, que podem infectar crianças e adultos por via fecal oral, pelas fezes, com secreções expelidas pela boca e por pessoas infectadas, né? E provocar ou não a paralisia. O sintoma nas extremidades nas formas não paralíticas, a gente tem a febre, o mal-estar, dor de cabeça, dor de garganta, dor no corpo, vômito, diarreia, constipação, espasmo, rigidez na nuca e meningite propriamente dita. Já na forma paralítica, além dos sintomas já citados, instala-se aí a flacidez muscular, que afeta em regra um dos membros inferiores. Então, aí a prevenção foi aquilo que a gente acabou de discutir, né? É importantíssimo a vacinação, né? Procure sempre desenvolver na criança pequenos hábitos saudáveis de higiene, como lavar as mãos, né? Só beber água tratada e verificar os utensílios, né, de cozinha se estão limpos antes de utilizar. Então, fazer essa prevenção lá a partir dentro da nossa casa. Né? Lavar sempre as mãos, especialmente antes de preparar as refeições e quando você começar a comer e depois de usar o banheiro. Então, esse bebê, essa criança já tem que ser orientada desde esse início, que tem
que hora que terminar a sua refeição tem que lavar as mãozinhas antes e após, né? Quando for utilizar o banheiro, lavar as mãozinhas antes e depois do término de realizar as suas necessidades. Então, a importância da prevenção ela é extremamente eficaz para que não aconteça a doença. Então, aqui tem alguma das referências que foi utilizado para esse nosso papo de hoje. Eu agradeço a presença, né? O nosso muito obrigado e até a próxima.